Paz do Senhor, amados. Amém. Iniciando a nossa escola bíblica em 2021, nós vamos hoje dar uma abertura e também colocar alguns questionamentos para os irmãos pensarem para as próximas aulas. Nós trataremos um assunto que consideramos bastante importante dentro da vida cristã, que é o perdão. Hoje a gente vai começar olhando uma parábola que também é bastante conhecida, que está em Mateus 18, do 23 ao 35. Essa parábola também já foi tratada um pouco quando nós falamos sobre o reino dos céus, que ela começa dizendo que o reino dos céus se assemelha ou pode se comparar, e aí ele começa essa parábola. Ok? Vamos à leitura. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, essa aula nós podemos intitular como o poder do que tem uma dívida a ser paga. Quando nós falamos de perdão, existe em um dos sinônimos a ideia de libertação, de remissão. E esse, assim como nós vemos na parábola, é o poder de quem foi ofendido ou de quem tem algum tipo de dívida a ser paga. Então, a receber dinheiro emprestado. Nós vemos nessa história 3 personagens que 2 deles tinham dívida um para com o outro. Então, existia o rei, o senhor que habitava e governava aquela região. Existia um primeiro servo que devia muito dinheiro para ele. Mas ele, apesar de tudo isso, ao se prostrar, ao pedir a clemência, a misericórdia do seu rei, do seu senhor, ele recebeu essa generosidade, esse ato de íntima compaixão e foi perdoado. Nós notamos que o rei tinha o poder de falar
que se vendesse ele, a sua mulher, seus filhos, todas as suas possessões, para que essa dívida fosse paga. E este é o poder daquele que foi ofendido, de que tem uma dívida a ser paga. Ele tem o poder sobre a vida do ofensor ou do devedor. Mas este cara, ao ser perdoado, sai e encontra um conservo. Nada mais é do que uma pessoa que também, igual ele, servia a este mesmo senhor, mas que possuía uma dívida menor em relação a que ele tinha com o rei. E quando nós vemos isso, duas pessoas que estão na mesma hierarquia, ambos são servos do rei, nós vemos que a dívida faz com que um seja inferior ao outro. Porque aquele que deve, ele da mesma forma se lança aos pés desse seu conservo, desse seu companheiro de trabalho, pedindo que ele fosse generoso, misericordioso. Nisso nós vemos que mesmo dentro de uma mesma hierarquia, uma irmandade, um companheirismo na obra, se alguém ofendeu, este alguém, ele acaba ficando numa posição inferior, porque ele precisa pedir perdão, precisa se humilhar, precisa pedir a misericórdia da outra pessoa. E nós vemos que a continuidade dessa história, esses conservos, o que tinha sido muito perdoado, ao invés de também exercer a misericórdia e perdoar, não, ele entrega este seu companheiro de trabalho para ficar preso até que pagasse tudo. Então, os seus outros companheiros que estavam fora e viram o que aconteceram, reclamaram ao seu senhor. E ele então foi entregue aos atormentadores para que então ficasse ali sempre sendo cobrado até que a sua dívida também fosse integralmente paga. Quando termina no versículo 35, ele vai dizer: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, quando nós vemos esse texto, nós também nos lembramos de um texto que é orado por muitas pessoas, rezado por muitas pessoas, só que sem muito entendimento, que é a oração do Pai Nosso. E uma parte dela, então, Mateus capítulo 6, verso 12, ele vai dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se alguém tem alguma dúvida do que Jesus queria dizer com isso, ele vai explicar no versículo 14 e 15, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, na hora que nós conectamos esses dois textos, nós podemos ver o grande poder que fica nas mãos daquele que recebe uma afronta, daquele que se sente ofendido por alguma ação que nós de repente fizemos. E demonstra também a necessidade tanto daquele que o ofendeu de ir lá pedir que haja misericórdia, que haja a libertação da sua ofensa, o perdão da sua ofensa, do seu pecado, do seu delito. Nós também vemos que o ofendido tem um poder tão grande que
ele precisa também ser capaz de liberar este perdão, para tirar do cativeiro o seu irmão, para que ele realmente possa andar sem esse peso da dívida, sem esse peso do erro, sem esse peso da afronta que ele cometeu. Então, ao falar sobre perdão, nós vamos explorar isso, mas ele fala sobre a necessidade de nós realmente agirmos de uma forma diferente, reconhecendo a posição em que se encontra aquele que causa uma ofensa e também do ofendido. Porque nós podemos, e provavelmente, aí você pode fazer esse exercício em casa, provavelmente se você olhar para o seu passado, você vai lembrar muitas vezes em que você de repente ofendeu alguém ou que foi ofendido por alguém. E de igual forma, apesar das posturas serem diferentes, precisa vir perdão para que haja reconciliação e haja o equilíbrio entre o relacionamento. Se você ofendeu, você precisa se humilhar, pedir perdão, para então ser livre dessa ofensa. Se você foi o ofendido, ao seu irmão pedir perdão para você, você deve agir com uma compaixão, com realmente o amor demonstrado por Cristo para nós e libertar o seu irmão dessa ofensa, para que ele não viva mais com essa dívida, para que essa dívida considere-se paga, ok? Então faça esse exercício, pense nisso, pense nas vezes em que você ofendeu alguém, se você ainda tem alguma coisa que precisa pedir perdão, você ofendeu e você ainda não pediu perdão, esse é um bom momento para você fazer isso, se humilhar realmente, de coração, de forma genuína, para ser perdoado. Ou se você se sente ofendido, de repente o teu irmão não sabe que ele o ofendeu. E isso é algo interessante, né? Porque o ofendido muitas vezes ele pode se sentir ofendido sem ninguém saber que ele se sentiu ofendido. E às vezes ele precisa ir conversar também com o ofensor, para que o ofensor possa saber que ele está precisando pagar essa dívida, para que ele está com essa ofensa pendente e possa pedir perdão e para que haja a reconciliação e a harmonia no relacionamento entre os irmãos. Então, pense nisso nesses próximos dias, esteja orando, nós vamos ver dentro do Antigo Testamento e dentro do Novo Testamento outras coisas sobre a ideia do perdão, para que nós possamos viver e entender como Deus tem nos perdoado, e então nós possamos verdadeiramente orar e sermos perdoados por Deus da mesma medida com que nós temos perdoado a cada um dos nossos irmãos. Amém? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde.